Você acredita ainda na inspiração? Quando a gente estuda técnica de escrita, você começa a entender sobre funcionamentos de história, roteiro e tudo mais? Olha, eu vou te contar que todo CNPJ editorial que existe no Brasil me recusou meu livro, que é que todo livro deveria vir com um aviso na capa que é: cuidado, este livro contém uma pessoa dentro. Olá, eu me chamo Raik e está no ar mais um episódio do Live com o Autor. E nesse episódio eu converso com o Felipe Sali, ele é escritor e ele vai falar da sua carreira, vai também falar da geração Wattpad, que ele faz parte dessa geração Wattpad. Para você que não conhece a geração Wattpad, são escritores que fizeram aí, fazem muito sucesso no Wattpad, né? Uma plataforma onde você pode estar publicando aí o seu livro de graça e você vai ter avaliações e você vai ter aí sugestões dos leitores que usam essa plataforma. E o Felipe teve milhões, né, de leitores nessa plataforma em vários dos seus livros e chegou agora às grandes editoras, né? Ele está sendo publicado por grandes editoras aqui no Brasil e o Felipe fala sobre isso, fala sobre essa geração Wattpad, fala sobre o seu novo livro que ele está lançando, um livro aí que ele demorou 12 anos para concluir o livro, né? Basicamente isso. Mas tem muita história legal que o Felipe vai contar para você sobre a trajetória dele. Então se liga nesse episódio e já pode enviar para todos os seus amigos que curtem aí livros, que curtem o universo do livro, que curte escrita. Pode enviar para todos o episódio de hoje, porque esse episódio está excelente. Como diz um amigo meu, excelente. Então envia para todos os seus amigos aí, para todos os seus parceiros e não deixa, né, de comentar na sua plataforma, onde você estiver aí ouvindo, comenta aí, avalia, deixa lá o recado também no Instagram do Live com o Autor, nas minhas redes sociais, é só você me procurar lá no Instagram e em todas as redes sociais eu estou aí, é só procurar e mandar mensagem que eu vou te responder, a gente vai trocar ideia. E lembrando, você que deseja anunciar o seu livro, você que talvez está lançando um livro agora e quer anunciar e chegar a mais leitores, o Live com o Autor está com o Media Kit do projeto e você pode aí estar enviando um e-mail ou talvez mandando um WhatsApp para mim no WhatsApp e no e-mail que está neste episódio aqui. No link deste episódio você pode estar aí mandando e eu vou estar enviando para você o Media Kit. Quem sabe você não pode ser um parceiro aqui do Live com o Autor. E se você precisa de uma leitura crítica, se você precisa de um copydesk para o seu livro ou talvez você precisa aí de uma mentoria para escrever o seu livro, né, para ter ali alguém ali do seu lado auxiliando na escrita do seu livro, do seu projeto, eu estou aqui para poder te ajudar. Então pode mandar também mensagem pelo e-mail e pelo WhatsApp se você preferir, tá certo? Aonde você preferir você pode mandar aí mensagem, tô aguardando você e vamos trocar ideia e vamos evoluir juntos e vamos aí botar todos os projetos que tem para andar, ok? Combinado? E vamos pro episódio de hoje em 3, 2, 1 e... Você sabe que eu falo sempre claquete aqui no episódio, né? Então eu vou falar claquete, porque não tem claquete, eu falo claquete, é assim mesmo. Vamos pro episódio. Oi, meu nome é Felipe Sali, eu tenho 29 anos, eu moro em São Paulo e eu gosto de contar histórias, de escrever livros. É isso que eu sou. Ô, Felipe, você está lançando o seu livro, né? Os Segredos Escondidos em uma Caixa de Sapatos. Você começou a escrever esse livro, você era um garotinho ainda, né? Você estava dentro de uma caixa de sapatos. Como é que começou a história desse livro? Esse livro é engraçado, porque a primeira versão dele eu escrevi quando eu tinha 17 anos. Eu já queria ser escritor, eu sabia que eu queria ser escritor desde criança. Então, com 17, eu esbocei essa história. Sou um garoto que escreve poesias, mas tem vergonha do que os amigos vão pensar quando descobrirem. Então, ele esconde tudo em caixas de sapatos embaixo da cama, mas aí a vida vai jogando ele para outros lados, onde ele vai ter que descobrir quem ele é, né? Ele vai ter que se expor. E isso era claramente uma fanfic de mim mesmo, era inspirado em mim, eu tinha lá minhas poesias em caixas de sapatos, e aí eu escrevi essa primeira versão, que era um livro, né, sobre amadurecimento, sobre entrar na vida adulta. Eu estava me formando no ensino médio, pensando como seria depois. Então, todas essas angústias, esses conflitos, eu coloquei dentro da obra, naquela idade. E eu mandei para as editoras inocentemente, pensando que eu poderia publicar, quando na verdade não, né? As editoras nenhuma quis publicar.
Então eu continuei trabalhando nessa história, até o momento que eu publiquei na internet, publiquei no Wattpad, e foi muito bem aceito, teve 970 mil leituras, sei lá, alguma coisa assim. E aí algumas editoras entraram em contato com a intenção de publicar. E mas desse período que eu escrevi a primeira versão, passando pela época que eu publiquei na internet até agora, foram 12 anos. Eu tô com 29, o livro tá saindo agora, a primeira versão eu escrevi com 17, e todos os anos eu mexi um pouco nesse livro. Eu voltava, eu reescrevia, eu fui amadurecendo como pessoa, amadurecendo como autor, né? Comecei a estudar estrutura de três atos, criação de personagem, diálogo, tudo isso. E eu aprendi palavras novas, né? Eu tinha um vocabulário maior. Então, toda vez que eu evoluí um pouco como profissional, como pessoa, eu voltava nesse livro que estava lá no fundo do meu HD, na minha gaveta, e aí eu reescrevi alguma coisa, mudava alguma coisa. E aí, até o momento que a editora falou, vamos publicar? Aí eu pensei, ok, deixa eu escrever a versão definitiva aqui. E aí eu me debrucei por mais 2 anos escrevendo a versão definitiva, porque eu sabia que pela primeira vez na minha vida adulta, pela primeira vez desde que eu tinha 17 anos, eu nunca mais poderia mexer nesse livro novamente. Eu iria encerrar este capítulo da minha vida. Então, eu tinha que me dedicar para escrever a versão definitiva que fosse satisfatória. E eu acho que eu consegui. Eu estou muito feliz que esse livro finalmente saiu em papel, porque realmente encerra um ciclo muito maluco da minha existência neste planeta. Quando você fala que é uma fanfic de si mesmo, né? O que o personagem principal tem de você, assim, é, lá de dentro de você, né? O que ele tem realmente de você, dessa fanfic de si mesmo? Ele tem tudo. Ele é meu alter ego. Eu não diria que ele é exatamente eu, porque ele nasceu quando eu tinha 17 anos e eu fui envelhecendo, e ele não, ele permaneceu com 17 anos. Então tem algumas coisas que mudaram em mim, que não mudaram no Ikki. Mas essencialmente nós somos a mesma pessoa. Um rapaz meio perdido na vida, que está tentando entender como é que o mundo funciona, que tem muito medo de se expor, mas ao mesmo tempo ficar fechado em si mesmo parece claustrofóbico. Então, todas essas questões, esses conflitos, é, claramente, todo personagem que eu escrevi, e todo personagem que qualquer escritor escreve, é um pouco autobiográfico. Existe esta parcela autobiográfica em todos os personagens. Mas, algumas vezes, essa autobiografia ela é letra a letra, vírgula a vírgula. E é o que aconteceu no caso do Ikki. Sou eu em papel. É a minha versão em letras. Em alguns momentos da minha adolescência era a versão que eu queria ser, em alguns momentos era a versão que eu tinha vergonha de ser, e agora é uma versão que eu encaro quase como a minha parte adolescente dentro de mim, o irmão mais novo que está ali. Então, eu nunca mais, eu sei que eu nunca mais vou escrever um livro ou um personagem tão próximo de mim mesmo, até porque ficar se olhando no espelho assim é uma atividade um pouco angustiante. Sobre escrever sobre você mesmo, né? A maioria dos autores fazem isso. Eu faço isso o tempo inteiro, né? É, Sim. uma amiga minha até perguntou assim, todos os seus personagens têm a ver com você? Eu falei, os masculinos, assim, que são loucos? Sim, são. Tem um pouquinho de mim, é impossível não ter, né? Um pouquinho. Na verdade, todo escritor coloca o dele no personagem. Alguns conseguem disfarçar melhor, conseguem fingir melhor, outros não. Mas existe até uma frase que eu acho que é do Carlos Drummond de Andrade. Posso estar cometendo um erro absurdo aqui, mas eu tenho quase certeza que é dele essa frase, que é que todo livro deveria vir com um aviso na capa que é: cuidado, este livro contém uma pessoa dentro. E é verdade, quando você escreve um livro, você se coloca dentro daquele livro e imprime e manda para o mundo por aí. Então é com todo escritor. O seu livro Hum, ele chegou a 2 milhões de leituras no Wattpad, né? Você faz parte da geração Wattpad. Cara, como é que Sim. você desembarcou lá no Wattpad?
e chegou a esse número, né? E gerou até pessoas que fizeram tatuagens, né? Com frases do seu livro. Isso é muito louco. Pois é, cara. Isso também foi o processo do Segredos Escondidos de Caixa de Sapatos. Também foi sobre a história do Ikki. Como eu falei, quase tudo da minha vida é muito ligado intrinsecamente a este personagem. Assim, a minha vivência é impossível de ser contada sem mencionar o nome do Ikki em algum momento. E o Wattpad eu entrei por causa disso, porque eu estava tentando publicar pelas editoras. E olha, eu vou te contar que todo CNPJ editorial que existe no Brasil me recusou meu livro, recusou publicar o Ikki. Eu recebi cartas de rejeição de todos eles, inclusive cartas muito parecidas. Então, eu fiquei, o que que eu faço com esse monte de papel, esse monte de história que está aqui? Eu não tenho alguém para ler e tal. E aí eu descobri o Wattpad, que é uma plataforma que funciona como um YouTube de livros, onde você pode subir um livro, você não vai ganhar nada com aquilo, mas quem lê não vai pagar também. Então você pode conseguir novos leitores, mostrar para pessoas. E eu entrei no momento e o tipo de história que eu estava contando, alguma coisa assim se alinhou nos astros para que os meus livros fossem muito lidos lá, né? Existe um spin-off de Ikki, que é Jéssica, que é com um personagem secundário de Segredos Escondidos, Caixa de Sapatos, e ela ganhou um livro só dela, e esse livro também tem 1.300.000 leituras, tal. Tudo o que eu escrevi depois eu publico lá, e hoje eu sei que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever um livro e ter alguém comentando exatamente 30 segundos depois que eu terminei, sabe? Então, eu publico no Wattpad por causa disso. E é até engraçado você citar o Geração Wattpad, porque esse termo ele nasceu uma reportagem da BBC de 2014, sei lá, citou Geração Wattpad e eu achei interessante isso. E aí, na época, eu estava lançando um livro com vários outros autores do Wattpad, chamava Mundos Paralelos. E aí, no processo de divulgação, eu criei a hashtag Geração Wattpad. E aí, toda vez que a gente divulgava o livro, a gente usava essa hashtag, falando, nós somos escritores da contracultura, publicamos no Wattpad, não foram os editores que nos escolheram, foram os leitores e tal. Toda essa coisa meio rebelde, punk aí. E hoje eu vejo as pessoas usando essa hashtag, eu acho muito engraçado, porque eu falo, nossa, a hashtag que eu criei lá atrás, porque se espalhou, né? Se tornou uma coisa sobre o Wattpad. E aí eu vou até colocar no meu LinkedIn, que eu criei uma hashtag. Dando uma pausa rapidinha para te dar um recado. O meu livro, Folhas em Branco, está na Amazon. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, adquire lá na Amazon a versão e-book. E em breve o livro sai em versão física. Em breve entra na pré-venda. Então, se você ainda não adquiriu o e-book, logo você pode adquirir o físico se você preferir. Mas se você quiser conhecer um pouco da minha literatura, é só você ir lá na Amazon e adquirir já o e-book. Em breve eu solto para você a pré-venda do livro físico. Em breve, aguarde. Agora a gente volta para o episódio. Depois que você passou por todo esse processo de, vamos chamar de aceitação do mercado, as pessoas teve que te suportar por causa dos leitores, que é sempre o aval do escritor, é isso, não adianta. É os leitores, e você conseguiu conquistar os leitores, que é a nossa fatia mais importante para esse mercado nos aceitar. É a receita, na verdade, né? Não adianta o escritor ele pensar que só ele escrever bem, achar que está mudando o mundo e aquela coisa toda que o escritor tem dentro de si sobre seu ego, né, que vai adiantar. Não, é os leitores que vai te levar às grandes editoras, que vai te levar a agentes, né? Atualmente mesmo você está com agente, né? Que hoje, vamos dizer, facilita mais a sua vida, né? Entre essa ponte entre você e as editoras, certo? Exato. Eu estou com a Alessandra Ruiz, que é da agência Autoria, que agencia André Bianco, Thalita Rebouças, esse pessoal assim. É muito bom, porque eu não preciso mais me preocupar com o contrato, né? Com enviar e-mail de trabalho para as editoras, não vai receber mais cartinha. Pois é, agora é só com ela, assim, eu escrevo, ela é muito presente nos livros, né? Ela opina, fala, eu gostei disso, não gostei daquilo, é quase que uma editora junto, e aí depois que tá pronto, fica na mão dela, assim, eu vou saber depois que ela fala, fiz reunião com tal pessoa, tal estúdio de cinema, tal, e fechei esses, vamos lá, o que você acha dessa proposta? Acha interessante? Eu apareço para assinar o contrato, assim, quando eu chego na sala de reuniões, o papel já está impresso, inclusive,
E acho que é bom, né? Porque como artista você acaba tendo algumas dificuldades de lidar com números e com pessoas e com contratos, com papéis e com questões práticas. E aí ter uma pessoa mais prática do seu lado facilita bastante. Essa não é uma função tão usual no Brasil, né? Temos poucos agentes e poucas agências no Brasil. Esse é vamos dizer que é um privilégio, né? Quando você consegue um agente, quando você consegue alguém para cuidar desse departamento da sua vida, aí você pode criar tranquilamente, né? E Até pouquíssimo tempo tinha praticamente nenhuma agência. Hoje em dia existem algumas, assim. Aí existem agências que são mais focadas em mainstream, né? Autoria, a agência Increase e tal. Temos agências que são mais focadas em autores, eu odeio esse termo, né? Mas a alta literatura, a galera que vai para os prêmios, tal, que fecha com outras editoras. Tem agências menores, mas assim, agora está tendo um número de agências e de agentes o suficiente para que as editoras deem prioridade para essas pessoas. Então, hoje em dia, eu acho que é até bem mais difícil você conseguir conversar com uma editora do que quando eu comecei sem uma agente, sabe? Agora está começando a movimentar mais para esse lado, e porque quando você vê o mercado editorial dos Estados Unidos, por exemplo, 100% agentes. Ninguém manda um e-mail para a editora, nenhum escritor faz isso, como ainda acontece no Brasil. Então, acho que nós vamos caminhar para esse lado se o mercado continuar se organizando, se desenvolvendo economicamente, né? sim, mas isso também depende também do escritor, né? Porque o escritor está entendendo o lance de escrever não só como, vou escrever um livro e tal, mas como uma carreira. Pois é, você tem que se enxergar como uma carreira. Quer dizer, você tem que se enxergar como uma carreira, como um profissional, se você quer escrever por carreira. Eu entendo que muita gente quer escrever porque tem aquilo que quer contar, aquela história de vida, aquela biografia, aquela poesia, e não necessariamente ele quer mudar de carreira, ele quer deixar de ser médico, quer deixar de ser advogado. E então essas pessoas, é óbvio, elas não precisam entrar nisso. Agora, se você é um escritor, fala, pô, quero viver de escrita. Então, é um profissional. E um profissional estuda, um profissional tem que entender de mercado, um profissional tem que ter metas e tem que ter horários. Então, tudo isso, e tem que se valorizar, né? Não aceitar qualquer coisa, qualquer proposta. Então, faz parte também. Atualmente você está vivendo 100% da escrita? Ou você está trabalhando em jornal ainda? Eu trabalho como editor de um projeto muito legal chamado Joca, que é um jornal para crianças e adolescentes. Então, eu passo o dia inteiro escrevendo, mas às vezes estou escrevendo reportagens, né? Reportagens e outras vezes estou escrevendo ficção. Então, é assim que eu tô. Mas hoje em dia, tipo, o meu tempo é 50-50%. Legal. Você também está pensando em entrar no roteiro de cinema? Ou você ainda não? Tô aqui escrevendo um monte de roteiro, conversando com o pessoal, tô estudando aqui. Legal. Você está pensando em escrever algo original ou relacionado aos seus livros? Os dois. Os projetos relacionados aos meus livros já estão. Não que tenha alguma coisa pronta e caminhada tal, mas já estão em desenvolvimento há um tempo, assim. E enquanto isso, em paralelo, eu estou desenvolvendo projetos pessoais, assim. Ultimamente, na verdade, eu tenho escrito mais roteiro do que livro e é divertido, porque é mais prático, é mais rápido, né, Mais escrever um fácil. roteiro. O filme tem 90 páginas É, de roteiro, em média, então eu sei como é que é. aí... Então eu tô adorando, cara. E o mercado, agora que eu tô entrando no mundo dos roteiros, dos filmes, das séries, as pessoas me perguntam, né, qual é a principal diferença entre o mercado audiovisual e o mercado editorial. Eu falo que a principal diferença que eu enxergo é que o mercado audiovisual é mais fácil. Paga a conta. Ele é mais aberto, ele tem É. mais coisa acontecendo, mais gente, mais dinheiro, então acaba indo. As pessoas pensam, fazer um filme, colocar na Netflix, é muito mais difícil que publicar um livro de papel. Quando, na verdade, para o escritor, né, para a pessoa que está desenvolvendo aquele projeto do ponto de vista do roteiro, da contação de história, o audiovisual acaba sendo o caminho mais viável do que publicar um livro para uma editora, sabe? Não, isso aí mas você tem que saber como entrar, né? O difícil é o entrar, né? Tem que ter também o network, né? Se conectar às pessoas certas, né? Porque A vida é isso, né? Você tem que estar preparado e buscar pela oportunidade.
Se você se prepara muito e não busca pela oportunidade, nada acontece. Se você busca pela oportunidade sem se preparar, nada acontece. Então você tem que se preparar e buscar a oportunidade e ter sorte. Quando você começou a escrever, você acreditava na inspiração? Você acredita ainda na inspiração? Quando a gente estuda técnica de escrita, você começa a entender sobre funcionamentos de história, roteiro e tudo mais. Você tira essa, pelo menos eu, né? Eu tirei essa ideia do bloqueio criativo, essa ideia hoje estou bloqueado, estou sem inspiração para escrever. Eu destruí tudo isso, né? Porque a partir do momento que eu entendo o funcionamento das histórias, né? Até para me escrever o meu romance, escrever um roteiro em si, eu sei tudo que vai acontecer. Quando eu comecei, eu acreditava na inspiração, e à medida que eu fui me aprofundando nesse mundo, eu percebi que a inspiração ela não existe dessa forma como imaginamos, né? No momento iluminado, tal. Você pode ir treinando seu cérebro para poder trabalhar e ir em busca da inspiração, né? Não esperar ela cair só no momento que você está olhando uma flor no meio da rua. E hoje em dia a gente consegue, né? Nós conseguimos ter uma inspiração a partir das 9 da manhã até as 11h30. Depois paramos para almoçar, a inspiração dá um descanso, e a inspiração volta lá para meio-dia e meio até as 7 horas da noite. E eu lembro muito acho que o Picasso, né, que todo dia levava um quadro em branco para o estúdio dele e ficava lá o dia inteiro para a inspiração o encontrar trabalhando. Então é preciso que a inspiração de encontre trabalhando. E você percebe que existe muito essa questão do pensar antes, do desenvolver, da técnica, pô, o que está acontecendo aqui na minha história, o que torna... É óbvio que os insights, aquela descoberta que você faz, aquela coisa que toca o seu coração, que entra para a história, tudo isso existe também, tudo isso acontece. Mas o que eu quero dizer é que não tem aquele momento mágico em que você está deitado no sofá assistindo TV e aí vem a ideia da história e aí sim você vai começar a trabalhar. Você começa a trabalhar e aí esses momentos mágicos vão acontecendo dentro de você. Eu também concordo com isso, sabe? Com essa base sua de raciocínio, porque é no exercício, é na prática, é ali, no momento. Você pode abrir a tela em branco, né? Ela vai estar lá, você vai estar lá conflitante com ela o tempo inteiro. E o importante é você escrever um texto merda e depois revisar ele, lapidar ele, né? Porque ele não vai sair perfeito. Você levou o quê? 12 anos, né? Para deixar esse livro, hoje, vamos dizer assim, o livro, né? Você deve olhar e falar assim, poxa, para outra versão, né? Com todo respeito, nossa, que merda que eu fiz aqui. E olha, como que eu deixei esse livro agora, sabe? Isso é o mais legal, né? Mas precisou desse trabalho, né? Desses, vamos dizer, olhar para a tela em branco e tá ali lutando contra ela, né? O tempo inteiro para se lapidar, né? E chegar nesse ponto final, né? E o ponto final é a coisa mais difícil de se dar também, não é, Felipe? Então, tem uma piada que é que o escritor, ele não termina um livro, ele desiste do livro. Não, pode publicar. Chega, não aguento mais esse livro. Então, é um pouco isso, porque escrever é reescrever. Se você escrever um livro da primeira página até a 300 uma vez só, você não começou a escrever o livro. O processo começa na reescrita, que aí sim você vai entender o que você está fazendo e esse trabalho. É óbvio que se eu tiver que publicar um livro de 12 em 12 anos, não vai dar certo. Então foi uma questão especial aí que eu tive esse privilégio de trabalhar nisso. Mas até hoje, assim, escrevi 300 páginas, não terminei nada. Eu falei, acabei de começar meu livro aqui, ó, escrevi do começo ao fim a história. E aí sim eu vou descobrindo, eu vou melhorando, eu vou mexendo. A história muda muito, né? Não é só a forma como você está contando, as palavras, os parágrafos. Você fala, não, esse enredo aqui não fez sentido, descarta, vamos mudar. E aí você mudou, algo que aconteceu no capítulo 3, todo o resto mudou, né? Uma coisa que aconteceu no capítulo 14 não faz mais sentido, por causa daquilo que você mudou no capítulo 3. Então, é uma lapidação, assim. O livro assim, é muito estranho falar isso, mas você tem uma sensação de que existe um livro bom, mas você tem que tirar o lixo e seguir a luz até encontrar o livro que tá bom. Então você tem uma pilha de um livro ruim
e aí você vai mexendo, tirando, até aparecer o livro bom para você. Não parece que você está montando alguma coisa, parece que você está buscando alguma coisa, sabe? Não sei se você tem essa mesma sensação. Não, sim, tenho sim. E o que você disse foi bem poético. Dentro do seu trabalho, você lançou também o Mais Leve que o Ar, né? Mais Leve que o Ar, que tem um nome bem bacana. Esse você levou quanto tempo para você escrever ele? Esse eu comecei a escrever esse livro numa situação mais confortável. O Wiki já estava no Wattpad, já estava trazendo muitas leituras, então tinha pessoas esperando pelo próximo livro, e eu já tinha estudado mais sobre escrita, já tinha estudado mais sobre técnicas e tudo. Então, eu comecei a desenvolver esse livro porque eu tinha visto lá um documentário que dizia que Santos Dumont nunca teve um amor para a vida dele, nunca se apaixonou de verdade, nunca teve um relacionamento longo, e isso se devia, em parte, porque ele estava muito obcecado pela criação da máquina voadora do avião. E aí eu imaginei uma história onde Santos Dumont se apaixonasse, e eu criei um personagem no mundo fictício de magia, um livro de fantasia, né? Onde as bruxas fazem as coisas, mas existe um cara que ele está tentando usar a ciência para criar a máquina voadora, e ele se apaixona no processo. Então, este livro eu reescrevi algumas vezes também. A editora que publicou depois, a Lote 42, foi essencial no processo, porque os 3 editores, né, que trabalharam no livro deram sugestões, pediram melhorias, excluíram coisas que não funcionavam. Então a experiência deles me ajudou bastante, e aí ele saiu. Eu acho que eu escrevi a primeira versão desse livro em 2015 ou 2014, e ele saiu em 2016, então foi um processo um pouco mais natural, assim. E ele tá aí, ele tá no Wattpad ainda, uma versão rudimentar, e a versão completa, com todas as cenas, com reescrito, bem trabalhado, tá impresso e vendido pela Lote 42. Pra gente encerrar, então, indica aí um livro, um filme, uma série. Uau! Um só? E agora, cara? Indica aí um filme, uma série, você que decide, o que você quiser, né? Coisas boas. Ah, meu Deus. Tem tantas coisas, cara. Olha, eu tô vendo uma série agora no HBO Max, que é uma obra de arte, que é baseado num livro também, que é muito bom, mas eu acho que a série ficou ainda melhor. Então eu recomendo que todo mundo entre agora no HBO Max para assistir Quem é Você, Alaska. Quem é Você, Alaska é um romance também juvenil, de um garoto que ele entra num internato, né, numa escola onde ele mora na escola, e ele conhece essa menina chamada Alaska, que é super misteriosa, e aí coisas estranhas acontecem. Eu sei que você adorou esse episódio dessa semana. Então, na próxima semana, você vai estar ouvindo também o outro episódio que já está prontinho, e você vai ouvir o Felipe Carvalho falando sobre o mercado editorial. Ele é editor da Planeta, então você vai ter uma aula sobre mercado editorial aqui no Live com o Autor. Então, se liga que você vai ouvir. Quando o autor ele acredita no conteúdo dele, né? O que tem de diferencial? Realmente existem estratégias que você pode seguir, existem caminhos, né? E pessoas e fórmulas que você pode seguir para que o seu conteúdo atinja um público mais amplo, mas antes de tudo é o conteúdo. Ele já compunha as músicas do Raul, ele já tinha uma ligação ali com pessoas do meio em si. Ele já tinha uma história sendo construída, mas só se vender 300 mil exemplares na década de 90 sem internet. Mas existem vários formatos, né? E eu conheço autores em vários desses formatos. Tem gente que só sonha em lançar os livros e vender nas palestras. Terça-feira, às 15 horas, no seu agregador de podcast. Live com o Autor, 3ª temporada.